Olá, boa tarde para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do nosso painel regional. Estamos sempre ao vivo, você sabe, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, e sempre com uma reprise às 20 horas, às 8 da noite, não é? Finais de semana a gente se encontra também. O painel regional tem uma edição aos sábados, às 3 da tarde, e aos domingos, às 17 horas, às 5 da tarde. Sempre com as personalidades da região e do Brasil, passando aqui pelas bancadas do programa, debatendo, discutindo, aprofundando os assuntos que fazem a pauta, que estão no dia a dia aqui da Baixada Santista e os temas de interesse nacional também. Telefone sempre aberto para você, o 3014-5281 e o nosso espaço importante pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Já vou anunciando aqui os nossos convidados e companheiros de bancada nesta edição de quarta-feira do painel, aqui à minha esquerda, né? Sempre tecnicamente começando pelo meu lado esquerdo, Manuel Rogério, nosso comentarista habitual, e o nosso Heraldo José dos Santos, também nosso jornalista e também comentarista tradicional do painel. À minha direita, conosco, depois de uma longa ausência aqui do programa, com muito prazer a gente recebe a deputada estadual, ex-prefeita de Santos, Thelma de Souza, do PT. Lembrando sempre que a gente, na abertura, faz os destaques tradicionais dos jornais que são parceiros aqui do programa, não é? Como o caso do Diário do Litoral, o DL, que traz uma manchete importante, não é? Na capa dessa edição de quarta-feira, né? Até para dar o corte aqui. Deixa eu centralizar um pouquinho. Saúde da Baixada está na lista de espera do SUS, né? E manchete se complementa. O único aparelho para exames do coração está quebrado no Hospital Guilherme Álvaro. Passo aqui ao Manuel Rogério, o DL e ao Heraldo José, e a deputada recebe aqui também esta manchete. Dê uma olhada aí com atenção, Thelma, que uma das marcas do seu governo em Santos foi justamente a atenção com a área da saúde e os investimentos que foram feitos naquela época, né? Destaco também o Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do DL, Diário do Litoral, com a manchete: antes do apagão, consumo de energia bateu recorde. Aí o medo e a preocupação de todos nós, né, com esses cortes de energia. O Manuel Rogério recebe aqui, repassa o Heraldo, por favor. Deputada Thelma recebe também aqui o nosso Gazeta de São Paulo. Eu aproveito para cumprimentar sempre, tecnicamente, né, começando ao lado esquerdo, Manuel Rogério. Boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde, doutor Heraldo, a deputada Thelma e a Ione. Heraldo José dos Santos, prazer tê-lo de volta aqui ao painel regional. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, ao colega aqui, Manuel Rogério, e em especial a deputada Thelma de Souza e a nossa Ione. Deputada estadual Thelma de Souza, ex-prefeita, ex-deputada federal, uma longa trajetória na política de Santos, da região e do país, né? Mais uma vez, prazer recebê-la aqui no painel regional. Tudo bem, Thelma? Tudo, e você, Boturão? Tudo bem? Meus cumprimentos a você. Eu vou começar pela Ione, né? A bancada feminina, como é que é isso, né, Ione? Ao Rogério, ao Heraldo, e perguntar, o cumprimento do Rogério é tecnicamente? O do Heraldo é jornalisticamente, o meu é politicamente. Politicamente, claro. Espero que não seja politicamente correto, né? Tá politicamente incorreto, espero. Então, vou cumprimentar politicamente a todos os nossos telespectadores e principalmente você que nos brinda com esse acompanhamento. E que esse calor, por favor, diminua. Já diminuiu hoje, só porque você veio aqui. eu mandei, eu dei ordem. Os céus nos atenderam, a temperatura baixou, parece que vem chuva por aí, vamos aguardar e conferir. Acho que vai esquentar a temperatura, viu? Vai aumentar agora aqui no programa? Estúdio. Vamos fazer subir os termômetros. Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês. Mas não adianta vir chuva e depois a gente ficar com os problemas de alagamento, os bolsões de problemas lá, principalmente na Zona Noroeste, ali no Gonzaga, ali em volta do Leonor Mendes de Barros, porque senão a gente descobre a casa, né? E não puxa um cobertor, simbolicamente falando. Isso aí acho que é um ponto importante que a gente pode pôr em pauta aqui em discussão. Santos Novos Tempos, né? Santos Novos Tempos, a questão das enchentes, pessoas perdendo toda a mobília da casa, a cada chuva. Vamos colocar isso em discussão também, sem dúvida, uma boa tese levantada aqui pela deputada. Só relembrando, 3014-5281, você liga, participa com a gente, facebook.com/painel regional TV, espaço importante para a sua mensagem conosco. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional, confere a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê como preferir, né, o programa por inteiro, ou os trechos que julgar mais interessantes, né? E quem acompanha você pelas redes sociais, pela sua participação pelo telefone,
tudo que é produzido aqui pela nossa equipe, sempre atenta à nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Geraldo, Rogério, deputada Thelma, e a você que está nos assistindo aí de casa. Já estou aqui com o Facebook aberto esperando a sua participação. Suas dúvidas, questionamentos, sugestões, aqui é a bancada democrática. E também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem, a Thelma lançou aí a ideia, né? Vamos começar discutindo esse tema. Eu ia perguntar, sabe o que, Manuel Rogério? Eu queria que a deputada fizesse um balanço geral aí, sem copiar o nome de programa nenhum, de outra emissora, fizesse um balanço geral aí, porque a economia... Uma crise danada, impostos subindo. Segurança pública, um terror. Né? A saúde, caótica, diz aqui a manchete do DL, eu distribuí a vocês agora, aí, a gente pode até rever aqui rapidamente na manchete dele. Saúde da Baixada está na lista de espera do SUS, tem um equipamento público para exames cardíacos, exame do coração. Mobilidade urbana é um problema que ninguém resolve. Né? E por aí vai, né? Outros assuntos tenebrosos que têm ligação direta com o Estado, com o poder público, parece que as coisas no Brasil não avançam, né? Então, é isso, deputado. O que acontece? De PT, PSDB, PP, PMDB, seja lá que P for, parece que as coisas, a gente acha que vai, depois não vai, não sei. Foi deputada federal, acompanhou o governo federal, de oposição, deputada estadual, prefeita de Santos, enfim, uma experiência enorme e é uma referência aqui para nós da cidade e da região. Bom, Boturão, você me faz uma pergunta extremamente importante, extremamente difícil de ser respondida, né? A gente falava antes do programa começar que quando eu tive a oportunidade de ter um cargo executivo, que foi o cargo de prefeita, eu quero crer, sem parecer soberba, que eu dei conta do recado, principalmente na saúde, na educação e naquilo que era a base da cidadania de qualquer ser humano. Mas vamos ver se eu posso colocar algumas situações que são fruto da minha observação e de uma maneira geograficamente ampla, pegando a cidade, pegando a Baixada, pegando o Estado, pegando o Brasil e até as relações internacionais e também as questões que foram acumuladas. Eu fui prefeita até 1992, elas se vão... faz a conta, 22 anos, vai para 23 esse ano, mas algumas coisas elas não evoluíram, né? Então, aqui em termos da cidade, eu penso assim que a grande transformação que aconteceu em termos de cidade, especialmente na saúde, que foi o setor onde a administração que eu tive a honra de presidir mais se destacou, aquilo que ficou da época permanece até hoje e nada mais agressivo do ponto de vista da novidade foi construído. E isso tem algum problema para ver isso, porque a gente não pode, principalmente por Santos ser a base de toda a região, continuar nesse sentido. Bom, a segunda questão é em nível estadual. Há problemas também, o Guilherme Álvaro, você falou da questão, aqui o jornal está falando da questão dos exames do coração, mas eu poderia falar também do mamógrafo e de todo o setor de prevenção de câncer. E a gente indo no governo federal, eu acho que há também vários problemas que estão acumulados e que terão que ser resolvidos. Hoje, por coincidência, o ministro Arthur Quioro, que é aqui da cidade, ele está lançando a campanha da hanseníase. Imagina, o Brasil ainda está recorrente na hanseníase, especialmente no Maranhão, no Nordeste, e hoje começa uma campanha. Isso, no meu entender, nem deveria ter que existir mais. Mas com os bolsões de pobreza que são diferenciados no país, eu acho que há que ter uma reformulação de toda essa situação. Porém, e aí para fazer um arremate, para passar a bola e a palavra também para o Rogério e para o Heraldo, eu penso que existe uma outra situação que é um pouco complexa. Santos não aumentou o número de moradores. Vou falar aqui do nosso universo mais diminuiu, próximo. Viu, da sua diminuiu, época da minha época para cá, diminuiu cerca de 35 a 40 mil reais. 40 mil reais, 35 a 40, pode ser 40 mil reais. 35 a 40 mil pessoas. No entanto, as demandas, a complexidade na saúde, as exigências em termos da educação, a expansão do porto, que não para de quebrar recordes, exige uma outra situação urbana, uma outra situação de resposta, você falou da mobilidade, e eu não sei por que a gente já não começa, antes de qualquer outra situação,
a resposta na entrada da cidade. Ontem eu fui para São Paulo, houve um acidente que está aqui, você não mostrou, mas está aqui, não sei se os nossos telespectadores veem. A fila quebrou. Uma paralisação. Houve uma paralisação, algum carro quebrou, algum acidente. Aqui embaixo, né? Muito bem. Sabe onde estava a fila? Eu subi para São Paulo, tipo 3h30. Era mais ou menos ali na subida, já chegando na Ponte Estaiada. Tá aí, ali, na entrada da... Registro. Quantos quilômetros são até da entrada da cidade? Está lá. Até a Ponte Estaiada? Uns 10 quilômetros? Não, chega Uns 5 quilômetros. Uns 5 quilômetros de caminhões. Eu fiquei pensando naqueles homens, aqueles trabalhadores, também carros. Naquele sol escaldante, quando eu subi, estava 38 graus ainda, estava bem quente. Então, eu acho que as autoridades, eu falo isso num convênio maior, têm que ser responsabilizadas pela resposta na Baixada Santista, por todas as cidades que estão envolvidas, e mais ainda o próprio governo de estado e o próprio governo federal. Eu arremato dizendo o seguinte, na primeira semana do ano, 2015, dia 6 ou 7, não sei se era o dia de Reis, eu já mandei um e-mail para o novo secretário de Segurança Pública. Porque foi aquela imagem terrível. Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Parecido com o Alexandre Frota, não é não? Ou sou eu que estou enganada? Se ele parece fisicamente? Fisicamente, além de ser... Não, parece Alexandre, né? Bom, mas vamos lá. E eu mandei já um e-mail pedindo que ele reconsiderasse uma audiência, né? Eu até convidaria os outros deputados, os recém-eleitos e também o deputado Luciano Batista, para a gente que trabalha com a questão de segurança, para a gente ter pelo menos um posto fixo, como tinha o posto Apache ali na subida para Cubatão, para a gente ter um lugar fisicamente estacionado. Eu sei que é um mecanismo da polícia usar os carros em andamento, até porque faz mais volume, transita mais. Mas precisa uma base assentada para que a gente possa diminuir esse escândalo que nós temos no sistema Anchieta imigrante. Para mim, todos são muito graves, mas este é o risco de vida do cotidiano. Afeta o dia a dia do morador, afeta o turista que vem para cá, a gente tem medo de trafegar e a gente, vamos lá, tem é bom não esquecer, pedágio mais caro do mundo. Vocês sabiam que na força de expressão, o pedágio mais caro do mundo. Hoje está em R$22. Não pode. Nós queremos mais do que uma simples ação pontual. Nós queremos o aumento do contingente, nós temos que ter base para as pessoas, os marginais, saberem que o Estado, enquanto um todo, não estou falando basicamente estadual, porque é competência do governo do Estado, mas a gente tem que solucionar uma questão. Mas eu acho que as demandas, elas estão muito reprimidas, estão estourando, mas a gente tem que correr atrás e vamos lá. Olha a moçada novamente indo para a rua por causa do aumento de passagem. Muito bem. O deputado fez uma tomada geral aí, o Rogério e o Heraldo ficam à vontade para debater e discutir com a Thelma. A Thelma recordou a época que ela foi prefeita, questão da saúde, que foi a implantação das policlínicas em Santos, saudoso doutor Davi Capistrano. Mas eu costumo dizer que essas questões públicas é igual um condicionamento físico. Você começa a ir para a academia, correr. Se você parar um mês, você tem que começar tudo de novo. Então, o serviço público ele tem que ser dada continuidade. E essa continuidade ela tem que ser dada estabelecendo parâmetros para saber que os serviços essenciais é que devem ser priorizados. Saúde, educação e segurança, tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque se a gente não tiver o que é essencial, o resto não interessa. Você não precisa só de obra, é claro, é um complemento, você precisa de obra, desenvolvimento, mas você precisa que é o essencial. Se você não trabalhar o essencial, que é a base, que é o fundamento de tudo, você não vai de nada vai adiantar obras, que vão ser obras como aconteceu na Copa do Mundo. Vários estados novos, bonitos, maravilhosos naquele momento, mas depois. Então, nós temos que prestar atenção, estamos vivendo um momento crítico. Essa questão da saúde, isso aqui, que saiu no Diário do Litoral, com todo respeito ao diário, mas parece matéria requentada.
Se a gente daqui a 10 anos, continuando do jeito que está, daqui a 10 anos voltar aqui no programa com o diário e tal, haverá outra matéria de saúde dizendo a saúde é isso, a saúde é aquilo. Por quê? Porque aqueles que estão à frente do governo, aqueles que têm que nós otorgamos o mandato para gerir o dinheiro público, para gerir a coisa pública, eles não estão priorizando o que é essencial. Heraldo, pois não. Eu queria voltar ao tema que a gente comentou, mas na verdade só mencionamos, que é o problema das enchentes, principalmente na entrada da cidade e na Zona Noroeste. A Thelma foi vereadora, conhece muito bem esse problema, foi prefeita, e essa discussão, ela só toma um volume maior, uma discussão mais ampla exatamente nesse período de verão, quando há fortes chuvas. Thelma, por que até agora essa questão não foi solucionada, apesar dos inúmeros planos anunciados? Olha, você tem que perguntar para quem tá lá na prefeitura, né? Mas eu tenho uma impressão então, assim... Então, eu reformulo, o que falta? Eu acho que falta vontade política. Na campanha do ano passado, de prefeita, 2 anos atrás, o que eu mais escutei, e também para deputada agora, o ano passado, o que eu mais escutei, especialmente na Zona Noroeste, era a retomada das obras. Porque são obras imensas. E a época que eu fui prefeita, nós conseguimos projetar piscinões. Foi o início de um projeto mais ambicioso que hoje está aí em curso. Depois, o Davi conseguiu aumentar umas espécies de lagoas de decantação. Estou simplificando. Depois, outros prefeitos vieram. O Papa, eu acho que teve uma iniciativa até bastante grande, mas eu acho que isso está praticamente parado na prefeitura. E qual é o medo dos moradores? Antes de mais nada, é que tudo aquilo, vocês falaram, onde vocês falou, as pessoas têm a maior dificuldade para comprar a sua televisão, o seu fogão, o seu conjunto de sofá, a sua cama, o seu guarda-roupa. E aí vem a enchente, destrói. E aí a gente vê essa crônica da morte anunciada todo janeiro, as pessoas chorando na televisão, e não é exclusivo de outros lugares, aqui também. E os bolsões que não têm condições de moradia, a gente vê que isso é muito mais agudizado. Então, é preciso fazer um apelo. E olha, vamos sair dos bolsões mais drásticos, lá do Santos Novos Tempos, da Zona Noroeste. Aqui, em volta do Leonor Mendes Barros, eu me lembro perfeitamente, de não, você só vai lá para a parte carente, não, vamos ver. A gente fez uma reformulação e continua tendo essa situação. O que precisa conjugar? Quem sou eu para ensinar os prefeitos que aqui estão? Mas eu vou me aventar. Precisa ter limpeza constante dos bueiros e também uma campanha forte para que a população nos ajude a que isso não aconteça. Isso é importante. Será que com a precipitação de chuvas, com esse caudal fantástico, mesmo que não esteja chovendo agora, será que toda a ação subterrânea para a gente captar as águas da chuva não terão que ser reformulados? Eu tenho certeza que sim. Porque já se foi o momento em que era apenas uma situação local. Então, ver a captação das águas fluviais, campanhas de educação para a população, a limpeza dos bueiros e as obras que são necessárias. E buscar esse dinheiro no Ministério das Cidades, no governo do Estado. O que não pode é continuar assim. Sabe por quê? Santos ainda tem a fama de ser a rainha da coroa aqui nas cidades da região. Só que... Não, é a cidade polo, né? A cidade continua sendo, até agora, não é? continua sendo. Mas com descasos no tempo, naquilo que o Rogério falou, o que o cidadão quer? O cidadão não quer muita coisa, não. Ele quer aquilo da cidadania, ele quer a saúde, ele quer a educação, ele quer segurança para viver. E claro que o Santos não tenha problemas de pagamento para poder torcer para ele com uma cervejinha no domingo. Um pouquinho de humor, mas a situação é grave. Depois dessa, só me resta chamar o intervalo para a gente refletir aqui para o segundo bloco. Já voltamos. Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco aqui do painel regional. A gente conversando e recebendo os nossos 2 comentaristas habituais aqui, Manuel Rogério, Heraldo José dos Santos. E aqui à minha direita, a deputada estadual
ex-prefeita de Santos, né, Thelma de Souza, do PT, e a Ione Furukawa, lá à minha direita, acompanhando as participações dos telespectadores. E eu sei que já tem gente aí fazendo a sua pergunta, fazendo sua colocação, não é isso, Ione? Exatamente. O João de Souza do Gonzaga pergunta, Meu deputada. parente. Meu primo. Com certeza. Deputada, depois de tantos bem-feitos na nossa região, principalmente em Santos e também no estado, qual o seu próximo desafio na política do Brasil? Estou ansioso para saber. Ô, João, meu primo distante, espero que seja Souza com Z. É complexo isso, né? Porque até dia 15 de março eu vou estar lá na Comissão de Saúde, da qual eu sou presidente. Vamos fazer uma reunião, até eu já anuncio, sobre a questão da epilepsia. E vamos fazer uma outra audiência sobre prevenção de câncer de intestino, que está sendo o 4º câncer que mais mata no nosso país e possivelmente no mundo. Mas eu ainda estou a pensar em várias situações, entendeu? E alguns acenos, mas esse é um momento em que a gente tem que pensar bastante o que a gente faz, com a nossa história política, com a nossa caminhada e como a gente tem que servir a população. Eu vou continuar fazendo política, mesmo sem mandato. Já me aconteceu isso uma vez, de federal para vereadora, não sei se os meninos lembram, você também. Em 2006 você perdeu a reeleição, né, para deputado? Foi a primeira federal. Suplente, né? E aí eu achava que ia conseguir, mas depois eu vi que havia problemas de concepção de todo o arcabouço do panorama político e eu decidi ir para a vereança. Então, eu acho que ainda temos que pensar, ainda estamos no dia 20, 21 do ano, muitas situações ainda não foram para os seus devidos lugares, mas assim que eu puder decidir e o meu coração falar é por aqui, eu sou a primeira a vir aqui no painel regional e avisar. Pode contar. Obrigada pelo interesse e obrigada principalmente por essa fidelidade de conversar com a gente. Mas em 2006 você perdeu a reeleição para deputado federal, ficou 2007 e 2008 sem cargos. Né? Sem cargos, mas atuando politicamente na cidade, na região, enfim. Agora um comentário forte aí de bastidores, né? Diga lá, olha a linguinha ferina, atenção. Geraldo, jornalista pergunta, né? Perguntar. Questiona. Tem que perguntar, né? Senão é melhor rasgar o diploma e ficar em casa, né, Rogério? Perdeu a oportunidade de perguntar. Perdeu a oportunidade de perguntar. Ela está aqui conosco, né? Dizem que Cubatão é à espera de braços abertos. É verdade, não? Olha, não é verdade. Não eu é verdade? sei, não é verdade. No momento não é verdade. Hoje, agora, 2 da tarde, dia 21 de janeiro. Que tal conversar com a prefeita lá, que tem mais 2 anos, entendeu? Candidatos que existem lá, inclusive do PT, temos pelo menos 2. Mas eu acho que é o seguinte, eu estive na semana passada em Cubatão por causa das emendas, uma série de situações. E eu fui cumprimentar uma pessoa, uma liderança de bairro muito conhecida, o Chico da Adega. Ah, bom. Chico da Adega. Poxa vida! Se foi lá, é Mas candidato. é que ele fez aniversário, uai. Eu estava lá, eu tinha vindo de São Paulo. Quando vai no Todo Chico, mundo quando vai no Chico, é candidato. gente, vocês é que estão me dando essa notícia. Porque estas coisas, elas, ô Butrão, elas não saem da cartola, assim. Claro. Tem toda uma relação política, em primeiro lugar a prefeita, depois o meu partido na cidade. Então, mas não existe nada, não. Eu posso dizer aqui, mas não sei porque, eu não sei se foi. Eu estava envolvida com um projeto das páginas, que a gente quer que elas sejam reconhecidas como são as que cuidam de bebês, as educadoras que cuidam de bebês. E eu estava em Brasília por uma série de fatores e aproveitei e fui até o gabinete do juiz Fux para poder falar sobre essa situação. Eu não sei, quero pensar que o fato de eu ter ido tenha levantado essa situação de ser secretária lá. Me perguntaram, inclusive, se é uma estratégia para eu ser a secretária para chegar à prefeitura. Eu fiquei atônita, porque eu fui lá cuidar das páginas, que estão há alguns anos já precisando de uma reformulação. Mas quando tiver qualquer coisa, não é em Cubatão, Guarujá ou qualquer outra situação, eu venho aqui avisar. Então já fica convocada, né? Se não tiver nenhum caminho a seguir assim, para ser uma comentarista habitual aqui do painel. Você acha? Olha aí! Seria bem recebida aqui? Como comentarista, acho que seria uma grande contratação aqui do painel regional. Então, posso aceitar no ar? Sem dúvida. Eu vou fazer minha pesquisa. Posso aceitar no ar? Está feito no ar. Mas a Thelma foi
é e sempre será um grande nome político aqui da nossa região. Então esse tipo de comentário, se for visitar Guarujá, ela vai ser uma candidata da Prefeitura de Guarujá. Se for visitar Cubatão, será de Cubatão também, de São Vicente. E aqui de Santos, enquanto tiver em Santos também, sempre vai ser cogitada como candidata. Isso aí porque ela é um nome político da região. Agora, Obrigada, Rogério. Nós temos uma amizade, a gente não vai contar, um dia a gente conta, é uma coisa muito particular, com pessoas da família dele, entendeu? E Não, mas não é por isso que ele está elogiando você, não. Não, tenho certeza que não. Nós temos Ele uma está sendo relação... realista na análise que ele está fazendo. Você é uma referência política daqui da cidade. Obrigada. Não, Eu fiquei até tímida. Obrigada. não Rogério, é, obrigada. não é, né? As Exatamente. pessoas podem Gostar ou gostar não, dos né? seus pontos de vista, da maneira como você administrou a cidade, da forma como você faz política, ou não, mas que tem que reconhecer isso, tem, claro. Obrigada, Pois não, gente. Rogério. Agora o Boturão falou uma coisa importante. Ela falou que o jornalista ele tem que perguntar, porque senão não é jornalista. E o advogado tem que pedir. O que o advogado pede para o juiz, pede administrativamente e pede também como Agora, representante político. Eu queria te fazer um pedido. O entrevistado responde se puder e se quiser. Não, o meu é um pedido. Vamos lá, pedido. vamos lá. Você falou aqui que até dia 15 de março está na Assembleia, na Comissão da Saúde. Sim. O próprio programa, o Diário do Litoral, que é nosso parceiro, o vereador Banha ingressou com uma representação no Ministério Público, também está fazendo os contatos políticos, tentando resolver a questão do Gerson, que é aquele cidadão que se encontra até hoje, há 5 anos, num leito de UTI do Guilherme Álvaro por conta de um home care que ele já tem só carecendo do home care. Ele já ganhou ação civil pública, tanto é que quando foi a questão da representação no Ministério Público, teve que se criar um fato novo para trazer isso à discussão de novo. Qual foi o fato novo? Ora, se você tem uma pessoa com alta, como é que o poder público está mantendo ele numa vaga de UTI, sendo que vaga de UTI aqui a região é carente? Sim. Então se criou-se outro fato. Mas, enfim, não se consegue resolver o problema desse rapaz, apesar de estar toda hora a mídia questionando isso. Aliás, foi o Esses dias, jornal, né? a Tribuna, né? Esses dias. A Tribuna publicou essa matéria, inclusive citou o Banha, né, o vereador Banha do PMDB, como o vereador que procurou e foi ao Ministério Público para tentar resolver esse caso. A gente confessa que não sabe mais o que fazer. Isso beira o absurdo, né? Essa situação, Eu posso, já saindo daqui, já me comprometo aqui na frente das câmeras, para fazer um e-mail rápido para a Secretaria de Saúde Estadual para ver se a gente pode ter algum tipo de luz no fim do túnel, né? O que não pode é a pessoa ficar sendo objeto da mídia, enfim, e não ter uma solução concreta. Eu me comprometo a já enviar e mando uma cópia para o programa para vocês. A prefeitura se defende, não é, Rogério? A E culpa o Estado. E o Estado se defende e diz que é culpa da a prefeitura. Não é isso? Um culpa o outro culpa um, e o Gerson está lá há 5 anos, completado, se não me engano, ontem. A Prefeitura de Itanhaém diz que abriu um processo licitatório para contratar uma empresa e que o resultado é agora, no final do mês, né? A Home Care. Exatamente. Mas independente disso, mesmo, Sim, claro. não vamos esperar, vamos... Não, já deveria ter sido. E eu sei que você falou isso, Boturão, você também, Rogério, pelo fato de eu estar até dia 15 de março à frente da Comissão de Saúde, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que tem realmente um peso político maior. Muito bem. E Geraldo, pois não? Não, nessa questão ainda, economicamente, o Estado gasta muito mais, porque ocupando uma vaga de UTI, Claro. estima-se em torno de R$3.000 e esse serviço não passaria de 5 mil, 10 mil, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, mudando um pouquinho de rumo, Thelma, você sempre foi um nome histórico dentro do PT, aliás, fundadora, e o PT, nos últimos anos, vem sendo constantemente bombardeado. Algumas pessoas até confundem figuras que passaram pelo PT ou estiveram no PT com situações pouco recomendáveis do ponto de vista político e de honradez. Como é que você reage a isso tudo e qual é a sua posição em torno dessas questões que até mesmo a gente percebe que o partido também procura, ao máximo, evitar situações como esta? Olha, eu acho que é uma situação, acho que o PT está num momento bastante difícil, nós sabemos disso, mas ontem, exatamente ontem, o Eduardo Suplicy, que vai ser senador até agora dia 1º,
e vai para a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, convidado pelo prefeito Fernando Haddad, ele fez uma frase, ele disse algo muito interessante, até em função das declarações de sua ex-mulher, a senadora Marta Suplicy, né? Ele disse o seguinte, que para ajudar o PT a sair desta crise, com certeza é preciso estar dentro dele, não atacá-lo. Eu não sei se eu estou sendo literal na observação e na fala do senador. Eu acho que é assim. É claro que a gente, estando na política, a gente recebe convites de várias siglas partidárias, sondagens, brincadeiras, mas eu tenho uma história, primeiro eu vou falar, me permita, eu tenho uma história ligada a uma concepção política. Eu tenho um padrão de vida, moro na casa dos meus pais, para onde a gente se mudou em 1964, o ano em que ali na Aureliano Coutinho 206, todo mundo sabe onde eu moro, 50 anos que eu estou lá. Eu casei, eu me divorciei, eu voltei para lá, meu pai era vivo, morreu, a minha mãe era viva, morreu, e eu estou lá, criei meus filhos, casaram, enfim, é toda uma história naquela região. Então, eu tenho um padrão de vida, eu tenho um tipo de educação que eu dei aos filhos, o meu imposto de renda está aí para quem quiser ver. Eu acho que a minha parte, do ponto de vista político e ético, eu tenho feito, eu penso. E tenho humildade suficiente para corrigir caminhos. Mas não levei dinheiro para casa, não levo, acho isso um absurdo, roubar dinheiro de remédio de terceira idade, de idoso, de criança. Isso é o fim do mundo, isso é de uma pobreza, isso é de uma pobreza fantástica. No entanto, o coletivo do PT, nós agora, dia 10 de fevereiro, nós fomos fundados em 1980, eu estava lá. Aquele início, são 35 anos. Ele se afastou bastante, como ele se tornou um partido de massa muito grande, a parte ideológica inicial, ela acabou se distanciando de um dia a dia cotidiano, de um dia a dia das pessoas. Eu acho que isso foi um dos fatores onde alguns quadros políticos do PT não tiveram a ação ética que deveriam ter. Por outro lado, eu também acho que a aproximação com o poder traz, eu sei o que aconteceu quando eu tive que tirar a empresa de ônibus, os amarelinhos, daqui. Porque o dono, Cláudio Regina, acho que ele ainda está vivo, ele falou que ele ia chegar no meu preço. Eu estava sozinha com ele, eu não podia dizer, era a minha palavra contra ele. Bom, eu falei, não vai chegar no meu preço, porque você vai sair daqui. Eu respondi 11 anos de processo, como se eu tivesse sido a errada. Por que eu estou falando isso? Porque a gente é assediado quando você tem postos de poder. E claro que o PT ou qualquer outro partido que chegue às raias do poder, ele tem que ter quadros políticos extremamente firmes no caráter. Claro que os assédios são grandes, alguns nem conseguirão, certo, se manter, e eu acho que os coletivos partidários, eu não falo só do PT, eles têm que tomar decisões muito fortes em relação, não pode perdoar, não pode, porque isso, no caso do PT, mais de qualquer outro, são as nossas raízes, isso significa as nossas raízes. Agora, o que me aborrece, viu, Heraldo, é que na mídia, de uma maneira geral, não vou falar aqui em Santos, aqui este tipo de mídia, esta concepção, quero falar de uma maneira geral, nem sempre o PT é tratado como os outros partidos são tratados. Então, o que tem que ser punido em qualquer coletivo serve para qualquer religião, serve para qualquer time de futebol, serve para qualquer partido. E eu penso que o PT tem sido duramente castigado por causa da disputa política. Eu acho que isso tem que ser uma ressalva a ser colocada. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o momento é de muita sabedoria para o PT. Eu acho que, nesse momento, muitos, ou alguns, ou gente de expressão, preferem trazer constrangimento porque isso da mídia. É o caso da Marta, pode passar por aí também, mas, de qualquer maneira, eu penso que eu me apoio
na estrutura, no regimento e na carta programática do meu partido. Dela eu não me afastei. Agora, controlar todos os que pertencem, aí fica extremamente difícil. Sem dúvida. Eu só queria saber o seguinte, conversou com Marta Suplicy recentemente, ou não? Não, não conversei. Porque há muitas dúvidas naquilo que ela diz, a gente que ela... Pois é. Já quem diga que ela está provocando uma expulsão do partido, para poder ter a facilidade de se recolocar num partido diferente, para poder disputar a Prefeitura de São Paulo. Posso falar? Eu estou Enfim. monopolizando. Eu posso falar sobre isso? Pode. Não, porque eu ia passar a palavra para o Rogério, eu achei, senão eu vou falar só ela fala. Bom, vamos lá, rápido. Eu acho o seguinte, a Marta é muito focada naquilo que ela faz. Ela sabe que ela tem um nome, ela tem uma experiência, ela nesse momento, o Haddad já está se recuperando, mas ela ainda tem, na periferia de São Paulo, onde ela fez os céus, muito apelo de voto e de respeito. Nas reuniões do PT, ela é extremamente aplaudida e com carinho. Só que eu acho que ela está lutando pelo espaço dela. O método, talvez eu não concorde, mas eu entendo que ela queira ser mandada embora para não perder o mandato, porque a lei é dura. Se você sai de um partido, você perde o mandato. Então, possivelmente, forçando, é uma hipótese, né? A saída, isso fique diluído. Hoje, por acaso, há uma reportagem, uma matéria na Folha de São Paulo com o ex-ministro de Direitos Humanos, o Paulo Vanuc, que ele fala duramente contra ela, entendeu? E diz assim, como que fala coisas que nós não sabemos que foram coisas particulares envolvendo outras pessoas e o Lula, isso, ele usa expressões bem pesadas, expressões dele, foi sórdido, é a expressão que ele usa. Eu li isso, uma notinha. Né? Então, eu acho que, por exemplo, o momento é ruim, eu quero sair do PT, mas esse é um problema de trajetória, isso é um problema da sua história, das suas raízes, ao que você faz e ao que você não faz em política. Eu acho que há limites para a sua ação, até porque as pessoas não são tolas, as pessoas percebem se você está jogando com a emoção dela, com a fidelidade dela, com a confiança dela. As pessoas não são tolas. Vocês acham que eu estou chateada no extremo de não ter conseguido a reeleição agora? Não. Eu fui a segunda mais votada. E mais ainda, eu tive o dobro de 2 deputados federais da região. Você veja que coisa, e de um estadual. Vocês acham que as pessoas não votaram? Me votaram sim, outros motivos, até o próprio PT. Então eu só posso estar grata por isso e daí mais responsabilidades de não quebrar esse elo fazendo jogos que são jogos momentâneos e que o poder pelo poder, ele acaba mal, sempre. E eu acho que tem que ter uma consistência de conteúdo para fazer a política, a polis, o bem-estar da cidade, o bem-estar da comunidade. E eu acho que isso que eu nem sempre devo conseguir, mas é isso que eu pretendo perseguir. E aí eu acho que está complicada a questão da Marta. Então, a gente aproveita, faz mais um intervalo, já voltamos com o painel regional, em instantes. É rápido. Muito bem, terceiro e último bloco aqui do nosso painel regional. À minha esquerda você está acompanhando a presença do nosso Manuel Rogério e também do Heraldo José dos Santos. Thelma de Souza, deputada estadual do PT conosco. A Ione Furukawa atenta às participações dos telespectadores, vem já. E o Manuel Rogério fica aí à vontade, também o Heraldo depois, para ainda questionar um pouquinho mais a deputada. Eu vou repetir aqui, vou até ser redundante, a questão que a Thelma foi, e sempre será um grande nome político da cidade. E isso que aconteceu são a injustiça da urna. É igual quando acontece de um time de futebol que só tem estrela perder para um time que está na última escala lá de classificação no campeonato. Mas o que acontece? Isso é falta do que a gente sempre reclama, que a gente comenta aqui no programa, Boturão, de uma reforma política. Acho que o Brasil precisa dessa reforma política, que tanto se fala, dessa reforma tributária. A gente defende aqui, Thelma, que a reforma política deveria ser através de uma constituinte política, ou seja, você eleger pessoas só para ir lá fazer essa reforma política e depois ir embora. Porque aí não ia ter aquela coisa de falar assim, não vou mexer aqui porque aqui vai prejudicar esse partido, eu não vou mexer aqui porque vai prejudicar outro partido. Nós temos
problema dessa pluralidade tão grande de partidos, isso acho que atrapalha um pouco. Essa questão da proporcionalidade também, ela é muito injusta, ela acaba até sendo injusta com o próprio eleitor, que espera ter aquela pessoa como seu representante, vota nela, mas por conta de acertos de coligações, aquele candidato que ele esperava ali representar acaba não ganhando, não se elegendo. Mas, enfim, eu queria trazer aqui para o programa, aproveitar a Thelma de Souza, que foi prefeita aqui em Santos, um problema que eu sempre falo aqui na cidade, Boturão, e que hoje eu estava lendo uma reportagem, inclusive, nessa questão de tombamento. Eu quero falar, Thelma, que na sua época eu tenho certeza que não tinha isso, eu me recordo, a questão do Alegra Centro, que foi instituído no governo Beto Mansur e dado sequência no governo Papa, que acabou restringindo ainda mais a utilização dos imóveis no centro de Santos, e que hoje o que você vê não é um Alegra Centro, é um abandono centro. Essa questão do jeito que a coisa, patrimonial, patrimônio, como que ela é encarada pelo poder público municipal. Existia uma empresa, hoje o Colégio Marza está abandonado. Está tendo problema até com piscina, dengue, ratos, marginais que se escondem. Existia até uma empresa querendo investir, mas não investiu por conta que já há estudos para tombar o Colégio Marza. Então, como o poder público municipal está tratando essas questões do tombamento, com todo respeito ao patrimônio histórico, e como ele está tratando também a questão desse programa que foi instituído, que não deu certo, é fato, não deu certo o programa de Alegra Centro instituído na cidade de Santos. Bom, olha, você falou em algo que é extremamente caro para mim. Pela função política e pelas oportunidades que a vida me deu, eu pude conhecer alguns países, especialmente na Europa, que tem uma civilização muito mais antiga que aqui das Américas, né? A gente só tem 500 anos de idade, um pouquinho mais. E eu acho que há como coordenar. Qual foi a ação primeira? Veja, eu vou falar, não quer dizer que tudo o que eu tenha feito tenha que ser mantido, mas eu acho que muita coisa dá para fazer. Você tem que fazer um quadrilátero de preservação. Nós temos um quadrilátero de preservação. Ele vai lá da Igreja do Valongo até a Casa do Trem, certo? Aquele corredor, ele é um corredor que tem a Rua 15, ele tem a Rua do Comércio, tanto que foi no meu governo, né, por nossa honra, que a gente fez a recuperação da Casa de Frontaria Azulejada, lá na Rua do Comércio. Então, eu penso que deveria haver um acordo, minha opinião, né? Quero, mais uma vez, aparentar soberba, a segunda vez que eu uso essa palavra. Há que ter uma região de preservação. Mas preservação mesmo. A calçada não pode ser destruída. A calçada da Rua 15 não pode ser destruída. Por um motivo simples, ela é a história da nossa cidade. Isso vale para a cidade inteira? Não. O quadrilátero pega a Praça dos Andradas, pega ali a Rua Monte Alegre, que é onde fica a Igreja do Valongo e a ferrovia, que é inglesa, o Museu Pelé agora, né? E vai até a Rua Tuiuti, lá na Casa do Trem. Esse quadrilátero, inclusive, tem turismo religioso ali, se você quiser ir passar pela Igreja do Carmo e ir até o final lá. Enfim, há muitas nuances que podem ser colocadas. Tanto que a única rua de Santos que tem os fios enterrados é a Rua 15. Isso tem que ser na cidade inteira, porque dá choque, porque tem o problema com as árvores na época, e tem que ser enterrado. Isso não é moderno. Tóquio é assim. Uruguai, Montevidéu é assim. Buenos Aires é assim. Então, coisas que são, que ajudam o patrimônio histórico. Eu iria mais, eu faria um acordo com os empresários do setor da construção civil. Vamos lá, vamos pensar grande. Você adota um casario desses antigos? Eu fiz isso com as Casas Bahia, eu fiz isso naquele corredor do lado eu tipo um adote uma praça que eu fiz, o adote uma delta, vendo as questões jurídicas que são mais complexas, né? E todos aqueles que mantinham o seu prédio dos anos 50 para trás.
a parte da frente, o frontispício, aquelas datas maravilhosas. Tem uma ali na esquina da Silva Jardim, já saio desse quadrilátero, que é 1922. Ali tinha que ser a Semana de Arte Moderna. Conjuga essas situações. E vamos buscar patrocínio, porque, vou fazer um merchandising aqui, a construtora Fênix, que fez agora 40 anos, o querido Omar Laino, ela fez a recuperação do prédio dela, ali na Rua 15. Os empresários também têm interesse nessa situação. Tem um bocado de casas que fazem parte de um conjunto lá no mercado, inclusive com uma espécie de farol. Aquilo tem valor arquitetônico. Tem ali uma casa de ponta que tem um arco que é um arabesco, ele é de influência otomana. Então, preserva essas situações. A nossa cidade, não tem muitas cidades que foram fundadas no início do século XVI. Sabe, São Vicente ainda é muito pequena para ter ainda tem que ter um desenvolvimento econômico. Então, Santos tem que ser, sim, um polo para a gente poder fazer essa recuperação. Não derrubando, mas preservando uma situação e liberando os outros. Aí você pode juntar as duas questões. Agora, se você vai só para destruir, para construir coisas modernas, entre aspas, que não tem valor arquitetônico, ou você muda o material, por exemplo, da Praça Independência, que é um material que não era usado na época que a praça foi feita, né? Ou a própria Praça da Alfândega, que tem ali um chafariz que está absolutamente não condizente, aquilo não usava. Há que ter nessa recuperação e nessa situação um patrimônio que também pode ser um patrimônio imaterial. O Rio de Janeiro está fazendo isso. Lojas de 100 anos de idade, 80 anos de idade, patrimônio material. Nós temos coisas aqui assim, não custa nada. Dá esse patrocínio. Lá no Rio temos a Colombo, a confeitaria. Aqui eu me lembro, na Praça Rui Barbosa, tinha a confeitaria Rosário, acho que era isso. Eu tinha o quê? Uns 8, 10 anos de idade, meu pai tinha escritório. O Café Paulista, ali. que é tradicional. O Café Paulista. Então, prefeito, tomba no sentido imaterial. E vamos fazer uma proposta para os vários empresários que têm interesse em a Fênix. Eu estou respondendo pelo Omar Laino, meu Deus do céu. Ela já deu um exemplo disso, entendeu? E fazer um recanto onde, olha, aqui essa cidade era assim, mas veja como ela é grandiosa. Olha como o Porto evoluiu, olha as outras situações. Então, são ideias que eu estou dando, mas eu acho que eu tenho que ser prefeita de novo para poder fazer sair do papel. Eu fico animada, O que a gente prega é que o poder público até faça esse corredor que proteja aquilo que verdadeiramente tem valor histórico, mas não engesse toda a cidade. Por quê? O que aconteceu? O programa ele foi instituído, eu não sei que tipo de estudo que foi feito, mas é uma coisa que não tem nexo. Ora, você pega uma parte da João Pessoa, onde ao lado 2 imóveis estão dentro da restrição do perímetro, que não pode fazer nada. Outro imóvel, que é aquele prédio da tribuna, já não está liberado. Passou umas metragens para lá, já está dentro daquele que tem aqueles limites de restrições. Sai dali da João Pessoa, você vai até aquela aqui, Rangel Pestana. Ora, a cidade toda tá uma coxa de retalho, ninguém entende nada. Aí o que acontece? Você vê lá, você anda no centro da cidade, você vê um monte de imóveis que parece uma Mata Atlântica. Mas olha, por outro lado, eu tenho certeza que a Secretaria de Planejamento, o secretário Nelson, o diretor Carriço, eles são pessoas extremamente voltadas para essa situação. O Nelson, inclusive, trabalha aqui na Universidade de Santa Cecília. De qualquer maneira, também não pode fazer um libera geral, porque aí o preço da terra, que em certos bolsões ele começa a ser valorizado artificialmente, ele vai fazer uma expansão, entre aspas, moderna, e na verdade ela é predatória.
e acaba destruindo o perfil de uma cidade Não, mas que precisa não ser lembrada. estamos falando no Nós libera precisamos- geral, estamos falando... Mas o que diz a lei? A atualidade, eu não sei se ela foi mudada, mas de qualquer maneira, sempre, Rogério, eu acho que a gente pode fazer uma integração. Até onde pode, até onde tem que liberar e até onde fica para ser decidido. É uma questão delicada, mas é uma questão de bom senso. Eu tenho que dizer que, pelo fato de ser deputado estadual, alguns itens de legislação que podem ter mudado eu não tenho acompanhado. Mas eu imagino que quando colocaram o bonde aqui em Santos, não foi para atravessar ruínas, foi para atravessar uma cidade de fôlego. Mas e hoje o que você Mas vê? eu acho que só esse tema, Rogério, eu entendo as suas razões, eu quero que você veja as minhas e vão ver onde é que estão os pontos de encontro. Porque a boa política é essa, é quando a gente acha o denominador comum para a gente poder realizar. Vamos ver quantas participações ainda temos por aí, Ione. Pois não, o tempo é curto, mas tem muita gente tentando falar e questionar a deputada aqui. A pergunta é do Gustavo Maciel. Telmo, o que você espera para o Brasil em 2015? Quais são os maiores problemas no nosso país, estado e região? O que você faria para melhorar? Abraços a você, ao Boturão e a todos da bancada. Um abraço, obrigado. Bom, antes de mais nada, poder vir aqui, trocar ideias, receber suas perguntas. Eu acho que o grande problema hoje no Brasil, não tenha dúvida, é a questão econômica, que nós estamos correndo atrás, erros que foram cometidos, que a presidenta está tentando corrigir, um caixa que vai fazer algo, a gente precisa corrigir a captação de recursos, mas eu acho que esta é a principal questão, do ponto de vista macro, sem esquecer que as relações econômicas, elas têm a ver com outros lugares do mundo. Eu fiquei com inveja da China. Anteontem saiu o PIB da China, foi esse ano, o menor que ela teve nos últimos 10 anos, uma coisa assim, não sei se eu estou falando certo tempo, foi 7,5%. Eles estão aborrecidos. Mas, em compensação, os outros lugares do mundo estão em 0,5%, 1%. A Europa tem problemas gravíssimos e o Brasil também, o que não quer dizer que a gente não terá que corrigir. Nesse momento que a gente está conversando aqui, nós estamos tendo um fórum econômico em Davos. E o nosso ministro, o atual ministro Joaquim Levy, que já tive a honra de conhecer, quando ele era do Tesouro no Ministério de Economia, na época do Lula, é uma pessoa bastante capacitada, ele está lá. E eu acho que ele vai trazer, com certeza, algumas respostas, algumas não serão tão agradáveis, mas a gente tem que corrigir a economia, para a gente poder ter estrutura para a saúde, para a educação e para tudo mais. Dá mais um tempinho de uma outra participação rápida, Ione. O Nito da Alemão, ele pergunta, Telma, você acha que Santos pode voltar a ter passagem gratuita aos domingos? Ah, que ótimo você lembrar disso. Bom, eu sendo prefeito, com certeza. Tira o merchandising, a propaganda. Eu acho que é uma questão da decisão do prefeito. A gente pode fazer aqui já ao vivo esse apelo uma vez por mês, né? Eu sempre pensava, as pessoas vão visitar sua avózinha, vão almoçar com a mãe, vão levar as crianças para passear. Fica aí a ideia. Mas vamos fazer força, né? Muito bem. E com isso nós estamos encerrando aqui, o painel regional nesta edição de quarta-feira, agradecendo e muito a deputada Thelma de Souza. Obrigado por estar conosco. Espero que volte mais vezes aqui para participar, para discutir, para debater a cidade, a região e ao país. Obrigado, Heraldo, Rogério, obrigado, Ione, também, a você que acompanha a gente. Segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da reprise, 8 da noite. Finais de semana, o painel regional tem uma edição aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau. Beijo. Viu? Tá vendo, mas nem doeu, hein? Voou, hein? Puxa, as pessoas nem...